Olá, boa noite. Aguardando o pessoal chegar para a gente começar mais um papo livre. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Vamos chegar. Vamos todo mundo chegando. Oi, Natália, tudo bem? Boa noite, Gisele. Doutora Fernanda Baldanza. Gente, vamos começar mais uma edição do Papo Livre hoje, num sábado. Para quem não conhece, esse é um espaço democrático para a gente falar sobre vários temas. Tudo bem, Natália? E o assunto a gente vai começar hoje é... Chico Santa Cruz, que me perdoe. Nós vamos falar hoje sobre diversos assuntos. É um canal livre. Quem quiser conversar, é só chamar. Já tem um convite aqui da doutora Fernanda. Os assuntos de hoje, só para pontuar antes, os assuntos de hoje que a gente trouxe para o debate aqui democrático é religião e respeito às diferenças religiosas, racismo, que é um assunto que está em voga de forma evidente, tá? Estamos falando também sobre a questão da felicidade, né? Que é um assunto também de relevância para a gente buscar ali os objetivos pessoais enquanto ser humano, né? Então, basicamente essa é a pauta de hoje. Doutora Fernanda, tô... Olá, Oi, tá me vendo, me ouvindo bem? Você deu uma congelada na minha frente, mas voltou já. tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ceará, a pizzaria tá falando, sofri preconceito esses dias por ser gordinha. É complicado, né? Preconceito e discriminação sempre vai existir, mas a gente tem que combater isso. Thales, Thales chegando, temas polêmicos, mas extremamente importantes. Sim, por isso que a gente trouxe para a pauta, a gente estava no início do projeto do Papo Livre, era realmente bem livre e tal, mas a gente ficava um pouco meio que boiando, então vamos trazer assuntos que estão sempre em debate social. E essa semana o assunto foi racismo, né? Tem a questão também da felicidade, muita gente com problema em relação à quarentena já sofria, passava por problemas na profissão, no dia a dia, e com a quarentena se agravou, né? Tem também a questão do racismo, que está em evidência com o caso nos Estados Unidos, com os casos recentes no Brasil, são vários até, ultimamente foram vários casos, né? E a gente tem que trazer isso para o debate social. O outro assunto, qual foi o outro tema que a gente colocou, Fernando? Liberdade de Com cinco. expressão. Liberdade de expressão. Exatamente. É um tema bastante importante porque é uma garantia fundamental de todo mundo, de todo cidadão. A gente não pode, em momento nenhum, sob pretexto algum, cercear esse direito, que é uma garantia para a democracia, para que a democracia funcione bem, para que haja oxigenação na democracia, para que todos tenham voz, né, que todas as causas sejam respeitadas, ouvidas. Então a gente precisa debater sobre esses temas, sim. Vamos falar sobre esses temas. Sei que são bem polêmicos, mas que existe a necessidade social. A gente está debatendo isso, trazer isso para a conscientização popular, para a conscientização coletiva. Eu acho que a gente pode começar com um tema que a doutora Fernanda escolheu, então.
Qual o tema, doutora Fernanda? Você Quem que quiser falar escolhe. depois, e quiser também falar sobre até um tema que a gente já tenha falado e acrescentar, pode falar também, né? Pode. É bom falar. Eu acho que a gente pode começar falando de, de tudo que tem acontecido, dos fatos recentes. E eu queria até te lembrar, Marlon, que quando a gente terminou a nossa primeira live, você se lembra que eu falei para todo mundo que estava nos assistindo que a gente precisaria formar uma frente ampla, democrática, para Sim, lutar contra todo esse autoritarismo que a gente está sendo vítima, que a gente tem presenciado. E aí, curiosamente ou coincidentemente, qual é o movimento que tomou conta das ruas por todo o mundo? É o Antifa. é, Então, de alguma forma, exatamente, acho que nós estamos no caminho certo, porque o pensamento é esse: é construir uma exatamente. frente ampla, democrática, para combater, para tentar, de certa forma, restabelecer a democracia, porque não vivemos uma democracia plena. Esse Não momento a estamos gente vivendo. está complicado mesmo. A gente está vivendo um momento de criminalizar movimentos realmente legítimos, né, que estão brigando pela manutenção do Estado Democrático de Direito, brigando pelo combate a movimentos que são antidemocráticos e ilegais até, né, que são as arbitrariedades, que é a perseguição política, de cunho político, ideológico, que é a perseguição aos mais pobres mesmo, aos negros, aos pretos desse país, tá? Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, há anos. Professor Mauro Schiave entrou aí na nossa live, é uma satisfação grande tê-lo aqui conosco. Não conheço pessoalmente o professor, mas acompanho aqui também. Boa noite a todo mundo que está chegando. Mas o debate aqui para esse papo livre, voltando aqui para o nosso tema, é justamente a gente trazer para o questionamento isso, porque nós, como operadores de direito, nós temos uma função social também, né? E o nosso compromisso com a Constituição Federal, o nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito, o nosso compromisso com os direitos humanos, tá? Isso foi tudo realmente já juramentado ali no momento de fazer a sua inscrição nos quadros da ordem, de pegar a sua carteira. Então, eu falo como advogado, como cidadão, a gente tem que realmente refletir sobre essas questões. Senão, daqui a pouco, a gente não vai ter voz para poder falar o que pensa. Tá? A gente precisa debater esses assuntos, sim. Esses assuntos são relevantes, sim. Nós não podemos ficar omissos em cima do muro. Tá? Para que o mal triunfe, né, basta que os bons façam nada. Então, a gente tem que pensar mesmo, tem que trazer isso para o debate. Doutora Fernanda, com a palavra. E eu acho que esse gancho nos leva à liberdade de expressão, que é tão importante na construção de uma sociedade democrática, porque só a pluralidade de ideias, o confronto de opiniões, ainda que contrárias, mas dentro dos limites democráticos, são válidas para o aperfeiçoamento, para a construção e fortalecimento da democracia. O que a gente não pode, não deve tolerar são esses discursos de ódio, discursos discriminatórios que acentuam o risco contra o destinatário desses discursos, geralmente algum grupo vulnerável. Então, acho que é nesse caminho que a gente tem que pensar a reformulação da democracia. Intolerância com discursos de ódio. E a gente precisa separar o que é liberdade de expressão e o que é crime, O o que que excede? é discurso de ódio. Então, a gente está vendo ser propagado muito pelo governo,
pelos seus apoiadores que eles estão no exercício da liberdade de expressão. Isso não é verdade. Não é verdade, porque a liberdade de expressão, como eu disse, ela é um instrumento de construção de ideias e de ideias plurais, porque dentro da construção das ideias plurais é que a gente fortalece a democracia. Agora, com o discurso de ódio, intolerância, não está protegido pela esfera de proteção da liberdade de expressão. Então a gente não pode confundir discurso de ódio, prática de crimes, racismo, não se encontra tutelado pela liberdade de expressão, que é a liberdade do pensamento, da manifestação. E a Constituição ressalva apenas o anonimato. Isso a gente extrai da Constituição. Exatamente. É bom ponderar que nenhum direito é absoluto, nenhum. Então a liberdade de expressão ela encontra barreira quando ela ultrapassa dos critérios objetivos do que é legal, do que é constitucional. Tá? Então você externalizar discurso de ódio direcionado para algum grupo, alguém, isso não é liberdade de expressão. Né? Isso ultrapassa da sua liberdade de expressão. Exatamente. Tá? Eles estão usando esse discurso, não discurso, mas eles estão tentando se proteger alegando liberdade de expressão. E aí a gente tem eu até estava pesquisando que a gente tem alguns compromissos éticos com a divulgação de informações. Dessa responsabilidade ética é o compromisso com a veracidade da informação. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma rede, uma organização muito bem financiada que trabalha para disseminar mentiras, manipulação da verdade e, geralmente, destruição de reputações de opositores políticos. Então, é uma máquina de produção de mentiras, de desinformação. E a gente não pode confundir isso com a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é o caminho oposto do crime, do discurso de ódio. É você ter a permissão de se manifestar e construir essa pluralidade de ideias. Então, justamente isso flerta com o quê? Com o fascismo, que é a palavra mais comentada da semana. O que é o fascismo? O fascismo é o quê? Nada mais é do que um movimento autoritário, que fomenta a perseguição, política contra os opositores, na verdade. Isso já aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, do Mussolini, que pregava realmente o ódio direcionado à oposição, demonizava a oposição, e é bom e importante estar pontuando que toda democracia precisa de uma oposição forte, precisa de uma direita forte, esquerda forte, centro forte. Temos que ter esse equilíbrio no campo político, tá? Para que realmente o Estado Democrático de Direito funcione. A partir do momento que um determinado grupo pensa realmente em exterminar outros grupos, você começa a tolir realmente a liberdade de expressão, a democracia, e aí o que corre risco mesmo é o Estado Democrático de Direito. Então, criminalizar um movimento chamado antifascismo. Antifa. Antifa. Criminalizar um movimento antifa. A doutora Fernanda chegando, boa noite. Tudo bom, doutora? Criminalizar um movimento chamado Antifa. Estão tentando embutir isso como uma forma de crime e tal, na verdade, configurar como terrorismo, mas uma manifestação que vai contra manifestações que são expressamente antidemocráticas, que pedem fechamento do Congresso Nacional, que é o guardião da Constituição Federal, o guardião mor da Constituição Federal, que sempre será o guardião da Constituição por atribuição da própria Carta de 1988, nossa Constituição. Tá? Nós temos o quê? Que resguardar essa casa, esse poder, o poder judiciário. A Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes.
entre si. Então, nós temos que zelar pelas instituições fortes, pelo judiciário forte, pelo legislativo forte e executivo forte. Um poder não pode suprimir o outro poder. A gente chegou ao ponto de ter essa semana discussão sobre o poder moderador das Forças Armadas. Isso é um absurdo. Isso Não beira um absurdo. existe. Onde? Não Não existe existe. isso. E como o Freixo falou muito bem, não existe poder moderador porque as Forças Armadas não são o poder. Nós temos três Exato. poderes: executivo, legislativo e judiciário. E as Forças Armadas não são um poder autônomo. Exatamente. A gente chegou ao ponto, meu grande irmão Rafael, abraço para você, meu amigo. A gente está falando aqui, debatendo aqui sobre liberdade de expressão. E a gente chegou a um ponto essa semana muito grave de ter que discutir se as Forças Armadas têm poder moderador. O que é isso? Voltamos à época do Império, onde o imperador tinha um poder moderador. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, entendeu? Esse discurso velado também. Ah, o copo do leite, aquela questão do copo do leite. A gente está aqui com o copo do leite, entendedores entenderão. Mas aí quando se pergunta, não, né, é uma brincadeira, aquele cinismo, sabe? Aquele cinismo todo. O que é isso? A gente tem que indagar e perguntar o que está acontecendo no Brasil. Entendeu? São movimentos autoritários que estão flertando com o fascismo mesmo, tá? E aí querem demonizar a democracia, movimentos democráticos, movimentos realmente que guardam pelo Estado Democrático de Direito. A gente não pode se calar. Porque se a gente se calar agora, no futuro, a gente não vai ter mais como falar. Não é verdade, doutora Fernanda? A gente volta a 1964, quando o Brasil sofreu uma intervenção, né, uma intervenção que se transformou em um governo ditatorial, sob o título de Revolução. Não se esqueçam que sempre essa distorção da narrativa é uma estratégia dos governos autoritários. Então você muda o significante. Vamos fazer uma revolução. Não, nunca foi uma revolução. O Brasil tomou um duro golpe, perdeu a democracia, os direitos fundamentais foram suprimidos e até hoje encontramos narrativas, principalmente do governo atual, que chamam o golpe militar de revolução. Não foi uma revolução. Isso fica constatado pelos inúmeros relatórios que foram produzidos dessa época, que a gente sabe que foi um governo autoritário e que, nesse ponto, eu comparei a liberdade de expressão com a liberdade de expressão da ditadura militar. E a gente tinha censura prévia. Então, o que era censura prévia? Antes de qualquer publicação oficial que chegasse ao conhecimento público, passava pelos censores. Eles chamavam de censores, que eram agentes do governo, a serviço do governo militar, que faziam essa seleção do que poderia ser publicado e o que não poderia ser publicado. E aí, nesse período, tivemos muitas músicas que foram censuradas. Doutora Carolina, boa noite. Doutora Carolina da Escola de Aproveitando o gancho aqui, Prerrogativas também vou da dar boa OAB. noite. Boa noite também Obrigada. para a doutora Laila Falcone, da OAB de Niterói, coordenadora do curso Expertise, professora. Professor Thales também, Teles, desculpa. Muito bom direito administrativo, cara é fera, boa noite. E a gente volta aqui para o nosso assunto, doutora Carolina também, da OAB-RJ, né? Boa noite. A gente volta aqui porque a gente estava falando aqui, comentando, que é sobre a liberdade de expressão. Pode continuar, doutora Fernanda. Desculpa, eu acabei interrompendo. Então, eu fiz esse paralelo, um paralelo comparativo, para que a gente tenha até a noção da importância da liberdade de expressão e como a gente precisa defender esse direito fundamental dessas narrativas distorcidas, dessa tentativa
de transformar a liberdade de expressão em propagação de mentiras e destruição de reputações. Isso não existe. A liberdade de expressão, ela é exatamente o contrário. Ela serve para fortalecer o debate de ideias e não para segregar ou para reprimir qualquer grupo. Aproveitando o gancho, então, aí quando a gente fala em liberdade de expressão, me vem à cabeça fake news, que é um outro grande demônio da democracia, né? As pessoas usam as fake news, os grupos políticos usam fake news, criam notícias falsas, né? Criam situações inexistentes e compartilham em grupos de WhatsApp. E muitas vezes as pessoas também, ao invés de questionarem o conteúdo que recebem, né? E tentar buscar a fonte, tentar ver de onde veio aquela notícia, saem compartilhando essas notícias. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado também com as fake news. Tá? As fake news podem destruir vidas, podem destruir imagens de pessoas, podem destruir um país, inclusive. Né? Então a gente tem que ter muita atenção quanto às fake news. Isso também não é liberdade de expressão. A partir do momento que eu começo a compartilhar informações inverídicas, que às vezes são crimes até, ou crimes contra a honra de outra pessoa ou instituição, também não é uma liberdade de expressão, simples liberdade de expressão. Trata-se de um crime ali mascarado, né, de falsa notícia. Então a gente tem que ter essa atenção também com a questão das fake news. Tá? Essas correntes de WhatsApp, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter todo cuidado. Hoje nós temos até inclusive sites que trabalham de forma específica para desmentir boatos. Tem o boatos.org.br, existe também até mesmo Aos aos fatos também. fatos. Tem emissoras de Agência TV também que pública, confere, né? Tem agência também pública também faz muita verificação. a agência pública mesmo desmente. Às vezes você está com dúvida, entra no site da OMS, entra no site do próprio Ministério da Saúde para ver essas questões aí de informações no combate ao Covid. E tem que tomar esse cuidado, né? E não compartilhar. Porque realmente, como a gente diz, o pensamento popular, uma mentira repetida mais de 100 vezes acaba virando uma verdade. E às vezes aquela verdade pode prejudicar alguém, prejudicar, na verdade, um grupo ou até uma nação. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Liberdade de expressão é saudável, é democrático, mas também encontra limites. Né? Sim, Esse e os limite é ali. limites. E esses limites são práticas criminosas, práticas discriminatórias. E eu achei interessante o ministro Barroso, quando ele tomou posse no TSE, ele fez um discurso muito forte pela democracia, ressaltando a nocividade das fake news. E ele chamou as fake news, que a gente já chama na nossa militância diária, no Twitter, no Instagram, a gente chama de milícia digital. E ele foi um pouco além. Ele chamou de terrorismo digital. Então, eu acho que a gravidade da situação, eu acho que é até maior do que a gente consegue presenciar, porque já existem investigações, existem grandes empresários por trás do financiamento dessas redes de disseminação de mentiras. E se a gente se lembrar que em 2018... Oi, Getúlio, tudo bom? Grande irmão Getúlio. Tranquilo, Getúlio. Chegou a tempo. Marlon, se a gente se lembrar que em 2018, nós, como eleitores, nós fomos bombardeados, eu acho que pela maior onda de fake news da história aqui do Brasil, antes das eleições. Então, a gente viu que essa propagação de fake news, ela manipulou o imaginário coletivo, a gente sabe que manipulou, e isso está sendo apurado pelo TSE. Então, existe a possibilidade de cassação da chapa, Bolsonaro-Mourão, que eles chamam, por conta dessa manipulação através das fake news nas eleições de 2018. Então, esse é o limite da liberdade de expressão. A gente não pode distorcer os significantes por conveniência. Liberdade de expressão é um direito fundamental, individual
para que a gente confronte ideias, reforce a diversidade e não na contramão, que seja um instrumento de destruição de reputações e de lutas sociais, principalmente. Eu acho que é mais ou menos Exatamente. isso. E eu não sei se você reparou, mas no Brasil sempre foi comum, toda vez para se legitimar o autoritarismo, ou a implementação de um governo ditador, é sempre a mesma desculpa. O medo é o comunismo, o risco do comunismo. Gente, pelo amor de Deus, o comunismo, quem estuda, acho que a gente precisa mesmo de um investimento pesado na educação no Brasil. Porque o comunismo, na verdade, ele não existe em lugar nenhum do mundo. Salvo, na verdade, o que nós temos são ditaduras. Temos ditadura na Coreia do Norte. Tem o Partido Comunista Chinês, mas a gente precisa dizer que ele não reflete aqueles valores do Manifesto Comunista de Karl Marx. Então isso precisa Exato. ficar muito, muito claro, porque o Partido Comunista Chinês não segue essa suposta ideologia sustentada por Karl Marx no Manifesto Comunista. Não, o comunismo que eles tanto pregam medo não existe, porque quem lê Marx, quem estuda Marx, Engels, quem estuda com senso crítico, não é com preconceito. As pessoas têm preconceito, não querem nem estudar, querem opinar. Nós vivemos um mundo que todo mundo quer opinar, quer falar, sem ler, sem estudar. Então, se você for ver realmente a ideologia, a ideia do comunismo em si, ela é uma utopia no mundo capitalista. Nós vivemos numa realidade capitalista, global até, inclusive. Vivemos num mundo globalizado, de economia globalizada, né? E um caminho sem volta, na verdade, a globalização da economia. A gente vê até movimentos nacionalistas, como o Brexit, né? A Inglaterra saindo do grupo ali europeu, da União Europeia. Mas a grande realidade é que o capitalismo é uma realidade há muitos anos, é uma hegemonia já desde a Segunda Guerra Mundial, que foi se fortalecendo com a queda da URSS, antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que virou a Rússia. Então, nós temos hoje no mundo, na verdade, são governos de direita e de esquerda, vamos classificar assim. Todos são capitalistas, na verdade. São de direita e de esquerda, só que são governos populistas, é o meu modo de ver. Tá? São governos populistas que, no caso, por exemplo, da Coreia do Norte, chegou uma família, se apossou, criou uma ditadura popular, mas que nada se assemelha com a questão do Manifesto Comunista, como pontuou a doutora Fernanda Baldanza. Aquilo ali realmente é uma utopia, nunca chegou a existir no mundo. Em Cuba, também, Sabe, Cuba... deixa eu só fazer uma observação. Até porque a gente que estuda a fundo o sistema socialista e comunista, eles pressupõem a superação do capitalismo. Então a gente precisa superar. Eles sustentam que o capitalismo vai se destruir por si só, porque o capitalismo precisa das massas miseráveis para que ele exista. Então, você vai falar do comunismo de Cuba, mas realmente a gente precisa pensar que esses sistemas, eles pressupõem a superação do capitalismo, o que ainda a gente não consegue enxergar diante do cenário atual. E aí pode falar. Por quê? Porque o capitalismo ele se reinventa. Tem as crises cíclicas do capitalismo. A gente teve a crise em 29, a maior de todas as crises do capitalismo. O crash da Bolsa de Nova York, chamada Sexta-feira Negra, né? Black Friday. E aí a gente até tem alusão aqui no comércio, né, americano e depois no Brasil, a Black Friday. Mas é para justamente lembrar aquele momento, que foi um momento de parada mundial. A maior crise de todos os tempos. Talvez 2008... Dizem os economistas terem sido a maior crise, até mais do que 29, que eu acho que duvido bastante desse aspecto. E aqui no Brasil a gente estava numa boa fase econômica e não sentimos. É isso que a gente está vivendo hoje. Os especialistas dizem que vai dar realmente uma retratação na economia mundial muito grande e vai ser pior do que a quebra da Bolsa de Nova York. A doutora Gisele está brincando, falando que é Black Fraud, é verdade. Eu também concordo. Então, doutora Juliana Monteiro, professora Juliana Monteiro, aqui na nossa live. Boa noite. Boa noite. Aí. E boa noite a todo mundo que chegou depois. Então,
continuando assim, o raciocínio que eu estava seguindo. O que acontece? O capitalismo ele tem crises cíclicas. Em 1929 teve a crise cíclica. Houve a ideia de fortalecimento do Estado, aí surgiu o New Deal, veio o Novo Acordo, veio o investimento pesado em infraestrutura nos países, o Plano Marshall, veio também a regulamentação das leis do trabalho no Brasil. Até isso também, as leis do trabalho no Brasil, até por incrível que pareça, até isso foi uma fraude também. Existia um medo do presidente Getúlio Vargas, do comunismo, dos movimentos populares sindicais. Existia um medo de que os sindicatos fossem para movimentar a classe trabalhadora, o proletariado. E aí veio ali a CLT, nesse contexto. Aí tem a chamada teoria do mito da outorga, né? No qual houve ali naquele momento um medo do poder executivo, do comunismo, e aí implementou as leis do trabalho antes que os movimentos que estavam fortes sindicais na Europa chegassem ao Brasil. E aí houve a consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil. Então, o capitalismo ele vai se reinventando. A gente está vivendo isso hoje. A gente provavelmente vai reinventar o modelo capitalista. Na verdade, a gente já vinha implementando um capitalismo colaborativo. Se você for reparar na última década, surgiram aí as startups, surgiram ali modos de trabalho diferentes, a uberização do trabalho até. A gente tem uma outra discussão para um outro dia aí, que é falar sobre a precarização do trabalho, nesse aspecto. Mas seria, teoricamente, uma nova forma comunitária de ganhar dinheiro. Grandes conglomerados têm boas ideias, proporcionando para você uma liberdade maior. Você vai trabalhar, vai vender sua força de trabalho ali, mas que vai também, de certa forma, oferir lucro, vantagem. Então, o capitalismo, por isso que até hoje, tudo que a gente viu na obra de Marx, de Engels, desses pensadores, no Manifesto Comunista e tal, seria realmente uma utopia até então, porque a gente vê sempre o capitalismo renovando, criando formas de renovar. Então, por isso que a gente tem também a questão das crises cíclicas do capitalismo. Então, toda vez que determinados segmentos que chegam ao poder, que são autoritários, querem permanecer no poder, eles inventam a mesma falácia, o mesmo discurso retórico de que existe um risco real e iminente do comunismo. Gente, vamos pensar naquela questão, direita e esquerda, que existe no Brasil. A esquerda governou no país. Deixar bem claro que eu não sou do PT, nunca fui filiado ao PT, não sou petista, tá? Porque até nisso a gente está diante de uma situação que tem que justificar. Se você defende a democracia... Mas eu vou fazer uma observação. A gente tem que... Claro, a gente se posiciona, não é porque a gente critica A ou B que a gente tem que ser direcionado a um grupo, mas a gente também tem que pensar que não tem problema nenhum ser petista, ser do PSOL. Nenhum. Então, isso é saudável para a democracia. As pessoas falam como se, eu não sou petista, eu tô falando, mas não sou petista. Ok, a gente precisa hoje se justificar porque as pessoas automaticamente nos colocam do outro lado. A gente até brinca hoje que as pessoas nos colocam como comunistas, né? Novo integrante do grupo, comunista, quem se coloca contra o governo. Então é isso, mas provavelmente alguém vai me taxar aqui como comunista, mas só de estar falando do assunto, mas enfim. A gente tem que falar. Eu acho que a gente tem que falar, democracia. E se submeter às críticas. Exato. Então, voltando lá ao raciocínio do capitalismo. Já vivíamos um movimento de onda capitalista, de reinvenção do capitalismo colaborativo. Talvez agora, com essa crise, a gente vai ampliar essa forma de capitalismo, possivelmente, mais colaborativo. Percebeu-se também que a importância do Estado é inevitável. O Estado tem que ser forte, porque na hora que precisa, não é o mercado que socorre todo mundo. Quem tem que socorrer é um Estado forte. Onde tinha Estado forte, houve estabilidade econômica e houve estabilidade na gerência da crise de saúde. Onde tem Estado fraco, um caos. Vamos ser sinceros. Um verdadeiro caos.
tem uma reportagem que diz que os países de economia liberal, e geralmente com um presidente negacionista, são os que vêm enfrentando maiores dificuldades no combate da pandemia. Estados Unidos em primeiro, Reino Unido e agora o Brasil, que está em terceiro. Exatamente. Então, toda vez que esse grupo, esse segmento chega ao poder, eles vêm com a mesma retórica antiga, o medo do comunismo, né? Antigamente tinha o integralismo, um movimento semelhante ao comunismo lá, liderado por Prestes, teve a coluna Prestes e tal, que gerou verdadeiro pavor no país, legitimou lá o poder de Getúlio Vargas por muitos anos. Depois, em 64, vem novamente a mesma retórica, a mesma história, e nós estamos caminhando de novo para um cenário parecido. Nós temos um problema econômico grave, como na crise de 29. A economia retraindo. O espaço ideal para poder semear ditaduras. E estamos em crise, e temos uma crise sanitária internacional, que hoje a gente já pode chamar de tragédia sanitária internacional, e que a gente não consegue lidar. Eu digo aqui em âmbito nacional, a gente não consegue enfrentar como deveria estar sendo enfrentado. Exatamente. Exatamente, é apavorante isso tudo. A gente não consegue enfrentar, a gente perdeu o controle. Tá? E esse é um grande risco para a gente, entendeu? Enquanto cidadãos democráticos, né? Defensores da democracia, porque é nesse ambiente que geralmente se propagam essas ideias, esses ideais que se aproximam, que flertam ali com o fascismo, que a gente já conceituou o que seria fascismo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse discurso, tem que questionar sim. A gente tem que se falar, a gente não tem que ter medo, não. O que é isso? 30% que hoje apoia o governo fala, faz barulho, quer dizer, usa uma máquina de robô, e a gente fica quieto, com medo? O que é isso? Querem armar a população para criar milícia, que daqui a pouco a gente realmente não vai poder falar. Então a gente tem que usar os espaços e falar. E a fake news, ela destrói a vida de uma pessoa. Por exemplo, eu estava lendo agora uma entrevista do Felipe Neto, que ele deu à Folha de São Paulo hoje, que é interessante, e ele fala que as milícias digitais editaram um vídeo dele como se ele estivesse falando que as crianças deveriam ter iniciação sexual. Imagina a repercussão de um vídeo desse na sua vida. Principalmente quando ele fala para um público jovem. Você imagina o perigo que é isso? A Carolina está falando aqui, o livro Como a Democracia... Como as democracias morrem. Como a democracia morre. É muito esclarecedor sobre o que vem acontecendo através desses governos populistas. Exatamente. Eu ainda não li, mas eu já ouvi falar nesse livro. Então, acho que tudo converge, toda essa situação, esse cenário contemporâneo que a gente vive está convergindo para esses discursos autoritários, né? Exato. E só para complementar, que eu estou me lembrando aqui que eu estava falando, perdi um pouquinho o raciocínio. Cuba é um país comunista? Não, não é um país comunista. Cuba é um país socialista. Então nem isso as pessoas sabem diferenciar. Então as pessoas hoje em dia querem opinar muito sem saber, entendeu? Sem estudar, sem se aprofundar no tema. É a mesma coisa que a gente, advogado, enfrenta no dia a dia. As pessoas vão lá no Google, pesquisam, querem opinar também, né? Já tem gente que chega no meu escritório, entra com uma ação monitória. O que é isso? Já aconteceu isso, entra com uma ação monitória. Eu ouço isso sempre, doutora, tem que entrar com habeas corpus em Brasília, essas coisas. Exato. A mesma coisa ocorre também com a medicina hoje. Os médicos hoje sentem na pele que os advogados sempre sentiram. Exatamente. Todo mundo de serem contestados claro. Quando eles têm o domínio do conhecimento, daquela área de conhecimento. E a gente sempre foi muito contestado, os advogados. A gente comentava as questões políticas, as questões jurídicas, e a gente via muitos comentaristas leigos nos contestando e nos criticando. Eu sofri muito isso nas redes sociais. Então, a grande diferença do comunismo para o socialismo, qual é? Ninguém sabe. Aí fica falando medo de comunismo, né? Entendeu? Comunismo. Comunismo, não existe nem presidente mais, não existe mais um líder. Não, o comunismo pressupõe a extinção da propriedade privada. Exatamente. Não existe isso no mundo. Existe país.
A Algum gente, país no por isso que planeta eu que tem digo, isso? a gente não, porque a gente, para isso, precisa superar o capitalismo. Então a gente não superou ainda o capitalismo e eu não sei se essa é a intenção. Acredito que São um ditaduras, a gente tem ditaduras capitalismo, populistas. eu acho que usar o Estado para reduzir as desigualdades sociais seria um capitalismo menos agressivo e menos selvagem. Eu defendo isso. Seria um capitalismo A social, utilização. colaborativo, Sim, social. seria um capitalismo social, colaborativo, e um capitalismo que visasse a extinção da desigualdade e não a manutenção da desigualdade como forma de existir. Porque ele existe enquanto existirem as classes miseráveis, a precarização da mão de obra, do outro lado, o empresário que lucra, acumula capital, explorando a mão de obra precária, porque o capitalismo precisa da miséria para existir. É componente. Exato. Então, não, o capitalismo não visa superar a condição de miséria, que é uma diferença do socialismo. O socialismo visa uma igualdade entre todos. Não me cabe aqui dizer que se é o certo ou o que é errado, mas eu digo com uma ótica neutra. O socialismo não precisa da manutenção de classes miseráveis. O capitalismo precisa. Vamos superar o capitalismo? Não sei. Não sei, Eu mas acredito que não. Vou dar minha opinião, Getúlio. O capitalismo é uma realidade, ele se reinventa, como eu falei aqui desde o início, ele vive se reinventando. E o grande problema isso do aí. modelo proposto por Marx é que o homem, vamos voltar ao pensamento filosófico, o homem é o lobo do homem. Então, o homem, ele é o ser humano, que eu digo, como o ser humano. Na sua essência, ele pode ser corrompido pelo poder. Ele acaba se corrompendo pelo poder. Tá? O que acontece? No momento em que o homem chega ao poder, muitas vezes ele muda. Na maior parte das vezes ele acaba mudando lá, né, a cabeça. Principalmente na questão do executivo, né, no âmbito federal do executivo. Então, nos modelos em que houveram ali a tentativa de socialismo, quando essa família, a dinastia, o homem chegou no poder ali, que devia seguir para o próximo passo, no avanço ali da teoria de Marx, que é os meios de produção serem privatizados, serem estatizados, serem do povo, ser tudo do povo, não ter um governo, o povo governa tudo em societies, se não me engano, em comunas, né? Seriam pequenos grupos comunitários, né? Em Primeiros, comunas, pequenos grupos comunitários, comunas, exatamente. seriam Quando chega as nesse estágio, trava. A experiência mostra isso. Quando chega nesse estágio, trava, porque o homem é corrupto. Chega no poder e acaba travando, acaba sendo seduzido ali pelo poder e aí acaba não dando certo, acaba virando uma ditadura. Então, o capitalismo é uma realidade que eu acho que é a mais que possibilita a democracia também, oxigenação de poder, já que nunca a gente vai conseguir chegar nesse estágio de que o povo seja realmente dono dos meios de poder. Então, o capitalismo é uma realidade que ele está se sustentando porque, embora tenham desigualdades sociais, toda vez que tem uma crise forte, o capitalismo consegue se reinventar. Ele consegue Sim. ali renovar naquela crise. É uma crise chamada crise cíclica do capitalismo. Então, eu acho que o capitalismo está aí. Então, a gente tem que usar o espaço democrático justamente para poder tentar reduzir as desigualdades e eliminar, na verdade, a desigualdade. Existem países hoje em dia capitalistas e são bem-sucedidos na questão da desigualdade social. Na Europa você encontra países ali, exemplos ali de países com IDH ótimo ali, índice de desenvolvimento humano perfeito, Se eu não me engano, contribuição é a de renda Noruega, né? O perfeita. maior É a IDH. Se eu não me Noruega. engano, acho que é a Noruega. Suécia Então, também tem IDH alto. é possível. Então, eu acho que o importante é a gente usar as ferramentas democráticas para tentar dissolver a desigualdade social. Sim. Amigo, tá? Né? É, fala sobre o projeto, sobre a questão que a gente quer, a participação
de todos, que a gente queria fazer um debate mais ampliado, que a Sim. gente Gente, para quem está quer chegando debater. hoje, esse projeto aqui é um debate. Debate político que era aos domingos, a gente mudou para sábado. Porque domingo está todo mundo em família, tem também as pessoas que vão para a igreja, tem culto, o culto virtual, né, acaba atrapalhando também. Então a gente mudou para o sábado. Mas esse aqui é um espaço democrático, tá? Esse projeto chama-se Papo Livre, e a gente tem aqui. Antigamente a gente deixava realmente o assunto bem livre e tal, a gente decidiu por só limitar os temas para debater. Quem quiser pode debater. Tá? A gente trouxe hoje opções para a gente discutir aqui, que é liberdade de expressão, felicidade, racismo, e mais o que a gente Política, né, combinou de hoje? uma forma geral. Isso, liberdade de expressão, racismo, tudo isso que, no fundo, converge no mesmo problema. Converge para os É. mesmos problemas sociais crônicos que a gente já experimenta desde o início do século passado, 1900. E aí tivemos as revoluções, tivemos a Segunda Guerra, tivemos as declarações de direitos humanos, tivemos, depois das declarações de direitos humanos, nós tivemos no Brasil, na contramão de toda a Europa, de todo o mundo, nós tivemos a instalação de um governo autoritário depois do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Então, assim, o Brasil sempre na contramão da evolução Sempre lutando. democrática, sempre lutando. E acho que a gente se encontra em mais um período de luta. Eu virei Vivian. aqui minha câmera. Isso, É a é, Vivian? é. Então é isso, a gente está abrindo espaço para debater dentro desses temas, né? Felicidade, racismo, hoje seria essa proposta. E a gente bateu um papo aqui bastante proveitoso aqui sobre democracia. Falamos um pouquinho do racismo, né, também, que foi um assunto recorrente da semana, mas não se aprofundamos muito. Se alguém quiser debater, quiser falar, quiser, o espaço aqui é democrático. Quem quiser falar aqui a respeito de um desses temas ou até de outro, pode A ficar à gente pode vontade. trocar a câmera também, eu posso sair, o Marlon pode sair, e acho que a ideia é estimular o debate. A gente tem que conversar sobre política, sim. A gente precisa debater, a gente precisa encontrar soluções. Pelo menos a gente precisa deixar a dúvida para que a gente reflita e para que a gente não aceite passivamente essas ameaças à democracia, ameaça de utilizar as Forças Armadas dentro de um comando constitucional que não fala isso. Então, é perigoso porque é uma tentativa de distorcer o sentido da Constituição. Isso é muito importante, isso é muito perigoso. Então, acho que a gente falar, a gente trazer a público é muito importante. E a Sim, sim. participação de cada um é importante porque estimula o confronto de ideias, o que a gente falou desde o início. A democracia é isso, é confrontar ideias. A gente só não pode... a gente só não pode... Ih, me perdi aqui. Não sei Das se estou fugindo do assunto. manifestações. Movimentação de amanhã. Qual a opinião de vocês? A Globo excluiu o PT do debate político. Importante É, iniciativa aí. na Globo News, a Globo News tem aberto bastante para debate, para todos os partidos. Então, eu já vi o Haddad falando na Globo News. Esses dias teve um debate com candidatos da esquerda, com candidatos de direita, e foi interessante esse confronto. Eu já assisti alguns integrantes do PT na Globo News, mas realmente existe essa silenciação, né, do Então, PT vamos por lá. toda a reputação. O que que eu penso sobre a manifestação de amanhã? Responde aí. O que que eu penso? Olha, é complicado. Eu sei que é. A gente está vivendo um momento muito difícil, escutando muita besteirinha na internet, no Twitter, no jornal. E aí revolta. Eu sei, independente de ser direita ou esquerda, mas se a pessoa defende a democracia, vai ficando revoltada. Mas É olha, o Antifa, né? exatamente. Mas a É o minha movimento opinião, Antifa. não vá amanhã. Não vá. Minha opinião, minha. Primeiro porque seria incoerente.
Se a gente prega aqui a ciência, estamos no meio de uma pandemia, que nem chegou ao seu pico ainda, tá? Se a gente fazer grandes aglomerações, a gente está correndo um risco de dar um boom maior ainda no pico e estender esse pico da pandemia. Segundo, vão demonizar, a gente já conhece a imprensa brasileira também, vão demonizar o movimento justamente por essa incongruência, né, do movimento. Vão infiltrar pessoas lá, fica claro isso. Já aconteceu isso em 2013 no Brasil. Lembra aquelas manifestações democráticas, sem partidárias, suprapartidárias, que falavam lá sobre... Começou com a discussão dos 20 centavos da passagem. E aí Não depois foi por veio à 20 tona várias centavos. situações. Isso. E aí o que aconteceu? Houve infiltração ali de pessoas ali para poder tirar ali a legitimidade dos movimentos. Foram os Black Blocs, né? Foi o movimento Isso. dos Black Blocs. E aí depois também disseram que tinham policiais infiltrados. Isso ficou claro depois que os policiais estavam ali para deslegitimar. Isso pode ocorrer amanhã, gente. Então fica aí realmente a reflexão de cada um, vai de cada um. Eu nem iria por isso. Segundo, porque realmente é incongruente. Se a gente defende a ciência, segue as recomendações das autoridades sanitárias, da saúde, Ministério da Saúde, OMS, a gente não pode aglomerar. Então, por enquanto, segura isso aí. Segura a onda. Eu ficaria em casa nesse momento ainda. Tá? A gente tá vendo essas manifestações pelo 12º dia nos Estados Unidos, né? Então, realmente, eles Os estão, Estados na verdade, eles estão muito mais coesos, eu acredito, do que a gente aqui. Eles estão em um grande movimento antifascista. E isso já tomou conta de todo o país. O que garante, de certa forma, não totalmente, porque a gente tem visto a violência policial, a brutalidade policial contra os manifestantes, quando a manifestação é exatamente contra a violência policial. A gente teve que assistir a cena do policial agredindo uma pessoa idosa e a pessoa e ele desmaiando, criando uma poça de sangue. Aquilo Boa noite, meu amigo Noel. foi Boa muito noite, difícil. bem-vindo. Pode continuar, doutor. Então eu acho isso, eu acho que até mesmo, Getúlio, pela questão da cultura lá, dessa questão dos movimentos sociais serem mais coesos e ter acontecido esse ponto de estopim nos Estados Unidos mais que ninguém mais está suportando. A gente teve um caso recente aqui no Brasil, algumas semanas antes, até não mais grave, porque a gravidade é igual, mas uma criança foi assassinada dentro de casa por um tiro de fuzil. Então, acho que é esse ponto que a gente tem que pensar, aqui perto da gente. Então, é isso. Talvez, foi o que o Marlon falou, ainda não seja o momento pela questão da união, porque essa questão da união, de ser um movimento maior, vai conferir até segurança aos manifestantes, porque a gente já viu muito bem de qual lado a polícia que está fazendo a segurança das manifestações está. Isso ficou muito exposto semana passada, em várias imagens. Exato. Então a polícia trata os manifestantes pró-democracia com truculência e trata os manifestantes que pedem intervenção militar como se fossem crianças indefesas. Exato. Resta evidente isso. Então eu acho que a gente tem que ter essa cautela. Tem que ter muita cautela mesmo. Eu sei que está difícil, complicado, mas meu posicionamento, não é o momento ainda. Tá? Teve mais alguém aqui que falou, o Roberto. Gostaria de ouvir sobre respeito e convivência dos poderes republicanos. Harmonia? Sim. Harmonia e independência. Isso. A Constituição Cidadã, que a gente chama, é a Constituição de 1988, a mais democrática de todas que a gente já teve. Ela prega que os estados, que os poderes, na verdade, eles devem
agir de forma harmônica e independente entre si. É o chamado freios e contrapesos, né? No qual um poder ali fiscaliza o outro. Tá? Mas é bom ponderar uma situação. O único poder que tem a obrigação precípua de guardar a Constituição Federal é o Poder Judiciário, tá? Especificamente o Supremo Tribunal Federal, que é o grande guardião da Constituição. Então, todos os poderes são importantes, harmônicos e independentes entre si, mas tem um poder que a gente tem que realmente guardar pela sua integridade, é o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é ali o eterno guardião da Constituição Federal, né? Então, um ataque ao Supremo é um ataque à democracia. Atacar o Supremo Tribunal Federal é atacar a própria democracia. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, tá? Não podemos tolerar manifestações antidemocráticas nesse sentido, instigando a prisão de membros do Poder Judiciário por questão política. Prisão, todo mundo está sujeito a cometer crime. Mas por questão ideológica, política, não. Tá? É uma instituição democrática. Tá? Não é instituição de governo, é instituição permanente, de Estado. Então isso é gravíssimo. E falar também que cabe ao judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos. Cabe ao judiciário o controle da legalidade. Então, sim, o que confronta com a Constituição, o que confronta com as leis, é passível de ser sanado pelo Poder Judiciário, sem que isso afete a harmonia e a independência dos poderes. É uma função constitucional do Poder Judiciário. Zelar pela boa aplicação das leis. o Getúlio está falando aqui, realmente, é verdade. A gente tem vários problemas o tempo todo. E aí, no meio de uma pandemia, a gente vai para a rua manifestar. Realmente, inclusive, como eu estou falando, é incompatível com os democratas que estão o tempo todo falando da democracia, na ciência, a importância da ciência, das orientações técnicas. E aí seria incoerente. Você ir para a rua agora seria uma colher cheia para os negacionistas, né, falarem, criticarem ali e falarem do movimento em si. Doutora Carolina falou o que a gente sempre defende, que nós, advogadas e advogados, temos o dever de defender a Constituição e o aprimoramento das instituições jurídicas. E é isso que eu sempre falo, quando eu começo a falar qualquer coisa, que o advogado precisa entender a sua missão constitucional de defesa da sociedade, defesa da Constituição, sobretudo dos direitos humanos. Então, a gente precisa entender que a gente precisa incorporar esses valores na nossa atividade diária, na nossa defesa, na nossa vida. Defender o Estado democrático de direito. Está acabando o nosso tempo. Temos aí menos de um minuto. Vamos nos despedir. Gente, obrigada. Gente. Foi muito bom o bate-papo. Acho que a gente tem que debater, tem que estimular a pluralidade de ideias. Conversar sobre política é saudável. A gente só não pode ter paixões, mas a gente consegue conversar sobre política, sim, até mesmo para fortalecer a democracia e as instituições democráticas. Na próxima semana a gente volta com os mesmos temas aí. Tá bom? Domingo que vem a gente volta. A gente já falou sobre liberdade de expressão, a gente vai abordar os outros temas então que ficaram pendentes. Obrigada, gente. É muito importante a participação de todos vocês. Tchau, tchau. Um beijo.